Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Casal Forte e hoje nós vamos mostrar como você pode programar suas ordens de compra dos ativos, sejam de ações, de ETFs, de fundos imobiliários e com um preço específico até que o ativo chegue naquele determinado preço. Vem com a gente que vai ser muito bacana, pessoal. Então bora lá para o computador para nós procurarmos aqui um ativo para nós fazermos uma análise e isso vai servir para os demais também, é só uma amostra aqui, não significa que vai ser uma indicação de compra, somente para vocês terem uma noção aí, tá bom? De como fazer esse procedimento. Então vamos lá, Trade View, tá aqui. Aqui vou procurar o ativo que eu vou estar pesquisando. Pode ser qualquer outro aí, depois vocês... Aqui ele já mostra o último valor da cotação que fechou o pregão no dia de hoje e também o valor do percentual, que no caso foi de alta aqui. Então, e agora nós vamos aqui para o gráfico completo. Tá abrindo. E aqui nós vamos ver aqui esse gráfico, e no caso aqui vai ser uma representação gráfica por candlestick, que é a mais utilizada pelos operadores do mercado da Bolsa de Valores, que nos dá uma boa visualização de como o comportamento do mercado vai estar no momento. Então, aqui os candles vermelhos são quando a força vendedora atuou de forma mais forte, e os candles verdes foi quando a força compradora atuou mais forte. E você pode também personalizar as cores também, mas o padrão seria esse, vermelho para venda e o verde para compra. E além disso, você também pode mudar o tempo gráfico dele. No caso aqui, cada candle desse aqui representa um dia de negociação desse ativo aqui, que seria da empresa Santos Brasil. Então, se você quiser vir aqui e clicar, por exemplo, eu quero um tempo gráfico de a cada 1 hora de negociação. Aí você tem aqui cada candle aqui por 1 hora de negociação. Como nós trabalhamos com foco mais no longo prazo, nós trabalhamos com tempos gráficos com períodos maiores. Outro ponto também que você poderia estar utilizando seria alguns indicadores para você ver se existe alguma tendência no mercado. E no caso aqui nós podemos ver uma tendência de alta desse ativo. E se você reparar aqui, o mercado ele se movimenta por altas, aí ele vem e faz uma correção, aí ele vem dá outra alta, vem e faz uma correção. Isso, fazendo uma analogia, é como se fosse as ondas do mar. Então o mar avança um pouco, aí ele recua, aí ele avança um pouco mais, aí ele recua. Então é parecido com isso. Tanto que existe até algumas teorias sobre o movimento dos mercados, e se você pesquisar sobre as ondas de Elliott, você vai ver algum padrão que existe dos movimentos de alta e depois de baixa, mas não vem ao caso que seria uma análise um pouco mais simples nesse primeiro momento. Depois de nós notarmos, né, essa questão das ondas, né, que Elliott explicou lá, depois você pode pesquisar para saber a respeito, um ponto interessante que nós podemos determinar seriam regiões do gráfico onde existem compradores ou vendedores posicionados. Isso no mercado é chamado de suporte e resistência. Imagine que uma instituição financeira, um banco posicionou uma quantidade grande de lotes de ações desse ativo em uma determinada região de preço aqui. Então o que é interessante? Você tentar também se posicionar nessas regiões também onde existem, né, outros compradores que, se o preço vier a descer, vai estar defendendo o preço naquela região do gráfico, que isso é chamado de suporte. Então vamos supor, eu venho aqui, pego uma linha, no caso aqui uma linha horizontal, e vamos supor que eu viesse aqui nessa região aqui, que onde foi feito um suporte aqui, né, no período aqui entre junho e mais ou menos setembro aqui,
e faço uma linha aqui nessa região do gráfico aqui. Então eu consegui identificar aqui uma região, né, um ponto interessante para eventualmente, se o preço viesse a chegar, para mim colocar uma ordem de compra aqui, que seria próximo daqui dos 5,94. E nós podemos também notar também, vou clicar de novo aqui, que nessa região aqui o mercado também teve uma dificuldade de passar, ele veio, fez uma correção. Então seria também outro ponto também interessante, era um ponto de resistência, aí a partir do momento que houve esse rompimento aqui, ele acaba agora virando uma região de suporte. Então também, ó, 6,65 seria um ponto interessante também para uma possível compra. Não é que o mercado é obrigado a vir até esses pontos aqui para fazer a correção. Significa que vai tender a frear nessas regiões aqui. Então pode ser que ele venha e rompa essa região de novo e vá testar regiões um pouco inferiores do preço. Então você tem que analisar e enxergar onde existem pontos que o preço teve dificuldade de romper, e aí você pode considerar isso como um suporte ou uma resistência. Vamos falar também aqui uma resistência caso o preço continue a subir, onde vai estar, o preço vai ter dificuldade. Aqui a região dos 8,40, caso o preço continue subindo, vai ser uma região onde o preço vai ter dificuldade de romper. Então também, só vou colocar mais uma linha aqui também que seria interessante, e aí nós já estaríamos finalizando. Ó. Então essas faixas de preço aqui seriam faixas, né, interessantes para nós estarmos posicionando uma ordem de compra, né, desse ativo. E aí você pode até ter uma estratégia, por exemplo, eu quero comprar um lote aqui, outro lote aqui e outro lote aqui. Aí você pode, né, dividir para você, caso o preço continue descendo, aí você consegue fazer um preço médio, é uma opção também. E após você fazer essa análise e colocar aqui as marcações onde o preço tende a estar freando, você pode também utilizar algum indicador para auxiliar, para ver se o preço tende a continuar subindo ou se ele acaba corrigindo um pouco mais. Um indicador que é muito interessante são as médias móveis, né? Nós temos ouvido falar um pouco de média móvel por causa do problema do Covid, mas ele é muito utilizado para fazer análise gráfica dos ativos também. Então você vem aqui em indicadores, e aí você coloca MA aqui, e aí você vai clicar aqui, e aí ele vai inserir já automaticamente uma média de 9 períodos aqui. Aí você pode alterar aqui, no caso aqui seria uma média aritmética, e eu vou utilizar uma média aritmética de 200 períodos. Aí você pode, né, deixar uma cor aí que você possa identificar bem aí, e aí você pode ter uma noção aqui de onde o preço está trabalhando, e essa média aqui indica que o preço está trabalhando acima dela, então ele está numa tendência de alta. Vou colocar mais duas médias. Normalmente eu trabalho com 3 médias, não é? Você pode talvez identificar alguma outra média móvel aí que você consiga identificar as tendências, mas eu trabalho com 3, então eu vou colocar aqui mais 2 médias. Vou colocar uma média agora exponencial e vou já colocar outra aritmética. Então essa exponencial seria de 9 mesmo, e a aritmética eu vou colocar uma de 21 períodos. Vou mudar a cor aqui para que eu utilize o meu padrão aqui. E aqui vou colocar outra cor para visualizar melhor. Então, colocado as médias móveis para mim ter a referência do ativo, que seria para mim poder identificar se ele está em alta ou se não está em alta, ou está em lateralização ou está em queda, aí eu posso estar posicionando eventuais ordens de compra em regiões onde eu acho interessante no gráfico. Você pode utilizar as regiões do ponto de memória, que seriam aqui agora os suportes que estão aqui marcados com essas linhas, ou você também poderia vir até aqui, utilizar a ferramenta de retração de Fibonacci, e aí você vem
Aí você pega o ponto onde ele iniciou aqui esse movimento de alta e coloca no ponto mais alto aqui. Essa ferramenta ela vai me dar regiões onde o preço tende a frear. E, coincidentemente ou não, ele acabou colocando, né, uma região de preço próximo a um ponto de memória aqui que eu tenho aqui no gráfico. Então seria um ponto interessante para mim que está colocando aqui. Então vou simular agora, vamos supor que eu fosse colocar uma ordem de compra desse ativo aqui, que seria o STBP3. E aí vocês, só para ilustrar aqui agora para vocês, tá bom? Então depois de ter feito essas análises e identificado uma região de compra interessante aqui no gráfico, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos lá no site da Rico, nós vamos efetuar o nosso login, no caso eu já deixei logado aqui, e aí vamos acessar o home broker da corretora. Tá carregando. E aqui no caso seria o home broker da corretora da Rico que nós estamos utilizando aqui para poder fazer as demonstrações para vocês. Aqui mostra uma grade de cotações que você pode personalizar para você fazer um acompanhamento. Vamos supor que você coloque todas as suas ações aqui, você consegue visualizar como que está a performance dela no momento. Aqui nessa janelinha aqui seria para você também selecionar algum ativo para ver também os parâmetros dele aqui também. Então, pessoal, aqui seria a boleta, né? Seria a janelinha aqui que nós vamos estar utilizando aqui mais aqui para nossas operações, né? E aqui seria onde ficaria a lista de ordens, onde nós vamos acompanhar o status delas, tá bom? Então, na boleta nós temos aqui o ativo, nós temos a validade, o preço, quantidade e a data. Aqui, essas outras opções aqui são para quem opera, né, com um alvo já mais curto de gain e um alvo de loss aqui. Então, para quem faz swing trade ou day trade, normalmente habilita essa opção para já determinar já a saída e um eventual loss caso o preço não tenha ido para a direção ao alvo dele. Mas não é o nosso caso aqui porque nós somos investidores de longo prazo, então nós utilizamos somente essas opções aqui mesmo. Então, como que funciona aqui? Aí você vai colocar o ativo, no caso, né, que nós analisamos, a validade, isso que é legal, eu coloquei aqui o ativo e no momento que nós estamos gravando já não está tendo pregão. Então, para você que trabalha, né, durante o horário, né, administrativo, o horário comercial e não tem a oportunidade de acompanhar full time o mercado financeiro, isso você pode fazer, por exemplo, na sua hora do almoço, ou que nem agora que nós estamos gravando aqui, já é 8h30 da noite, você pode fazer as suas análises, posicionar as suas ordens e deixar a validade. Normalmente eu deixo até cancelar. Aí essa ordem de compra vai ficar posicionada até o preço vir a chegar naquela região e executar a minha ordem. Aí você vai lá, você vê o preço que você fez a sua análise como sendo uma região de compra aqui, no caso aqui 6,65, e aí você vai lá no home broker e coloca lá 6,65. Se você habilitar aqui, ele ia executar a mercado, então não habilite isso porque na abertura do mercado, dependendo até mesmo no leilão, ele vai executar, então deixa aqui desabilitado. Então, com a validade até cancelar, e a quantidade que você teria interesse. Aí você vai colocar a sua assinatura eletrônica e comprar. Aqui você deixa, normalmente eu deixo habilitado para sempre ele me mostrar essa janelinha aqui para mim verificar se aquilo que eu estou fazendo está ok ou não. Você pode desmarcar ele não aparecer, mas eu aconselho a deixar para você ter um duplo cheque aí da sua ordem, tá bom? Certo? Aqui o ativo, aqui a compra limitada, o preço, quantidade e a validade. Então, ok. Aqui você vê o status da tua ordem. Então, você deixou ela aberta aqui, a ordem foi criada na data de hoje, aqui que eu estou gravando, nesse horário, e aqui agora ele só está aberto. Quando ele executar, ele vai mudar o status aqui, você vai receber uma notificação também no e-mail que você cadastrou na corretora, e aí a sua ordem está feita, tá bom?
Então seria isso, pessoal, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe um like aí que ajuda bastante o nosso canal. Deixe um comentário se você ficou com alguma dúvida. Também, se você tem interesse em que nós façamos mais vídeos mais detalhados sobre análise técnica, deixe no comentário. Fala, sim, eu quero, que nós vamos estar fazendo alguns vídeos mais detalhados sobre análise técnica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.